Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. 1 Coríntios capítulo 7 versos 1 ao 40. Novo Testamento, vida do Pai. Agora, quanto às coisas que vocês escreveram, sobre se é moralmente correto um homem ter relação sexual com uma mulher, eu digo, por causa da tentação dos pecados sexuais. Deixem que cada homem tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha seu próprio marido. Que o marido satisfaça as necessidades sexuais da sua esposa, e da mesma maneira a esposa também satisfaça as necessidades sexuais do marido. A esposa não tem direitos sobre seu próprio corpo, mas o marido tem. Do mesmo modo, também o marido não tem direitos sobre seu próprio corpo, mas a esposa tem. Não se privem um ao outro desse privilégio, exceto pelo consentimento mútuo, por um período, para que possam, sem se distraírem, gastar tempo em jejum e oração. Então, devem se unir novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Digo isso como uma concessão, não como um mandamento. Desejaria que todos os homens fossem exatamente como eu mesmo. No entanto, cada homem tem seu próprio dom de Deus, alguns nesta área e alguns outros em outra área. Mas eu digo aos solteiros e às viúvas que é bom para eles se permanecerem como eu sou. Mas se não têm controle sobre si mesmos, que se casem. Porque é melhor se casar do que arder com paixão. Mas, aos casados eu dou este conselho, se bem que não eu, mas o Senhor. Que a esposa não deve se separar do seu marido. Mas, se ela se separar, deve permanecer solteira ou, se não, se reconciliar com o marido. E o marido não deve se separar da sua esposa. Mas, para os demais, eu digo, não o Senhor. Se algum irmão tem uma esposa incrédula e ela está contente em viver com ele, este não deve deixá-la. E se a mulher tem um marido incrédulo que esteja contente em viver com ela, esta não deve deixar seu marido. Porque o marido incrédulo é santificado pela esposa, e a esposa incrédula é santificada pelo irmão. Caso contrário, seus filhos seriam considerados impuros, mas agora são santos. No entanto, se o incrédulo quiser se separar, deixe-o partir. O irmão ou a irmã não estão presos como um escravo em tais casos, porque Deus nos chamou para a paz. Pois como sabe, ó esposa, se vai resgatar o seu marido da destruição? Ou como sabe, ó marido, se vai resgatar a sua esposa? Como o Senhor tem distribuído uma porção a cada um, como Deus chamou a cada um, que cada um ande nela. Isso é o que eu recomendo em todas as comunidades dos chamados para fora. Algum homem foi chamado estando circuncidado? Que não se torne incircunciso. Alguém foi chamado na incircuncisão? Que não seja circuncidado. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão não é nada, mas obedecer ao que Deus nos diz para fazer é o que importa. Que cada homem permaneça naquela situação em que estava quando foi chamado. Você foi chamado sendo um escravo? Não deixe que isso o impeça. Mas se você pode se tornar livre em vez de escravo, use isso. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo um escravo, é um homem livre no Senhor. Da mesma forma, aquele que foi chamado sendo livre, é escravo do ungido. Vocês foram comprados com um preço. Não se tornem escravos dos homens. Irmãos, que cada homem permaneça com Deus na situação em que foi chamado. Agora, concernente aos virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu conselho como alguém que obteve misericórdia do Senhor para ser digno de confiança. Penso, portanto, por causa das presentes circunstâncias angustiantes, que é bom para um homem permanecer como está. Você está ligado a uma esposa? Não procure soltar-se. Você está livre de uma esposa? Não busque uma esposa.
Mas se você se casar, você não pecou. Se uma virgem se casa, ela não está pecando. No entanto, aqueles que se casam terão aflições na carne, das quais eu preferiria poupá-los. Mas digo isto, irmãos, o tempo está cada vez mais curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposas devem viver como se não tivessem nenhuma. Os que choram, como se não chorassem. Aqueles que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não tivessem bens. E aqueles que usam o mundo, como não procurando satisfação nele, pois a forma desse mundo desaparecerá. Porém gostaria que vocês estivessem livres de cuidados. Aquele que é solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado se preocupa com as coisas do mundo, em como ele pode agradar sua esposa, e assim sua atenção é dividida. Assim também a mulher que é solteira e a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, a fim de que sejam santas tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada se preocupa com as coisas do mundo, em como ela pode agradar seu marido. Eu digo isso para o seu próprio benefício, não para colocar restrições sobre vocês, mas para algo bonito, ou seja, que vocês possam dedicar sua atenção ao Senhor sem distração. Mas, se algum homem pensa que está se comportando indevidamente em relação à sua própria virgindade, e se ela, a mulher com quem ele deseja se casar, já passou da puberdade assim como deve ser para se casar, deixem-no fazer o que deseja. Ele não peca, deixem que eles se casem. Mas aquele que se mantém firme em seu coração, não tendo fortes paixões, mas tem controle sobre seus próprios desejos, tendo decidido em seu coração manter sua própria virgindade, faz bem. Assim sendo, aquele que cede a sua virgindade casando-se faz bem, e o que não se casar faz ainda melhor. Uma esposa está ligada ao seu marido enquanto o seu marido estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela é livre para se casar com quem ela quiser, unicamente no Senhor. Mas na minha opinião, ela é mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus.